Chegou agora? Rola a iniciativa então. Pessoal, tá saindo aí o playtest do One Day Day, eles estão liberando pouco a pouco e hoje eu vou trazer aqui o que eles trouxeram de novidades pro Ranger. Vou falar o que entrou, o que saiu da quinta edição, o que melhorou, vou dar minha opinião falando o que eu achei do que fizeram com a classe. O bom é que ainda está no playtest, então eles estão aproveitando aí para ouvir o que a gente tem a dizer, né? A gente está respondendo um questionário onde eles recebem a resposta de várias pessoas, não é só nossa, né? Para decidir o que vai sair oficialmente no One D&D. Ou D&D sexta edição, como alguns estão chamando, mas por enquanto o nome dele é One D&D. Então vamos conhecer agora tudo que mudou no Ranger, o que saiu da quinta edição e o que continua nessa próxima edição, beleza? Fica ligado. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que todas as classes foram divididas em grupos maiores. A primeira que foi liberada é dos especialistas, que tem o Ranger, tem o Bardo e tem o Ladino. Seriam aqueles que são especialistas em determinadas coisas. Então, por exemplo, o Bardo seria naquela parte mais que se relaciona com as pessoas, que faz uma diplomacia, por assim dizer. Ele é o especialista na parte aí carismática, né, do grupo. A parte social, né, do grupo. Então ele é um especialista nessa parte, em influenciar, por exemplo, as emoções das pessoas ou as ações das pessoas através do seu carisma. Aí nós temos o Ladino, que é o especialista em infiltração, em invasão, em desarmar armadilhas, em mexer com aí objetos, mecanismos, né, por assim dizer. Ele é esse especialista aí. Quando você precisa daquele serviço que não é tão às claras, ele é o cara que funciona. E o Ranger, como eu sempre pensei nele, ele é o especialista na parte da natureza, como um caçador, como um guia, né, na parte da natureza, apesar de ser um bom combatente. Talvez ele não fique no nível daí de alguns outros classes que são combatentes, como um guerreiro ou bárbaro, mas ele é um excelente combatente também. Então aí, conforme for saindo esses grupos, eu vou explicando um a um para vocês. Então hoje eu vou falar do Ranger. E nos outros vídeos eu trago o Ladino e o Bardo para vocês entenderem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou falar de nível a nível do Ranger, falando o que saiu da quinta edição, que não tem mais, e o que entrou, ou o que melhorou do Ranger, que manteve de uma edição para outra, mas que teve um upgrade, por assim dizer, tá bom? Não vou entrar em subclasses também, porque eles liberaram apenas uma subclasse, então a gente vai aguardar um pouquinho para falar sobre a subclasse num vídeo específico, beleza? Deixa aquele like para ajudar a gente e não esquece aí de se inscrever no canal se você não for inscrito e acionar o sininho, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo que não alterou. Bom, dados de vida continuam igual, começa os pontos de vida da mesma maneira que na quinta edição. Além disso, a proficiência deles com armaduras, escudos e armas e ferramentas continuaram a mesma, não teve nenhuma alteração. Além disso, também as salvaguardas que ele é proficiente se manteve e a lista de perícias também não teve nenhuma alteração, pelo menos por enquanto. Logo no primeiro nível, a gente teve Explorador Natural que saiu. Era um poder bem mais ou menos assim, que não trazia nenhum grande benefício aí para o Ranger. Então ele tá fora. O que entrou? Especialista. Da mesma maneira que o Ladrão, você pode dobrar a sua proficiência em duas perícias que você pode escolher que você já é treinado, tá bom? Que você tenha proficiência. Ou seja, você se torna muito melhor. Normalmente, sobrevivência, por exemplo, poderia ser um e furtividade. Seriam as duas opções que nós temos aí, além de outras, lógico. Bom, uma grande mudança logo de cara é que o Ranger consegue soltar magia já logo no primeiro nível, coisa que não ocorria na quinta edição, você só tinha magia a partir do segundo nível. Você já começa com 2 truques, ou seja, que você pode usar o tempo todo, né? Os truques se mantiveram igual, pelo menos por enquanto. E você tem aí 2 espaços de magia de primeiro nível, ou seja, você ainda tem aí 2 magias de primeiro nível já logo de cara. Então isso já foi um upgrade bom aí para tornar o Ranger um pouquinho melhor do que em relação à quinta edição. E tivemos aí um upgrade aí no inimigo favorito, né? Finalmente, porque ele era bem ruinzinho, né? Em relação, pelo menos, principalmente a 3.5. O que fizeram na quinta edição assim, foi praticamente inútil, né, para o Ranger. Mas ele vai se tornar um tanto quanto mais caçador. O que ocorreu? Você
tem sempre preparado a Hunter Mark. Então você sempre pode utilizar ela contra um inimigo específico da mesma forma que a magia. Então com isso você ganha 1 de 6 de dano. Além disso, você não precisa manter a concentração durante a sua luta. Ela funciona pelo período total ou até que você resolva cancelar. Então ela está sempre preparada, ela não gasta um espaço de magia, então você sempre pode estar usando. Mas aí eu deixo uma pergunta para vocês. Ela não determina o inimigo natural, o inimigo predileto, por assim dizer, né? Você pode usar contra qualquer um. Então, você acha que ela ficou um tanto quanto quebrada ou ela ficou boa, vai equilibrar com o resto do jogo? Porque não tem mais aquele negócio de o inimigo predileto ser goblinoide, só funcionar contra ele, coisas desse tipo. Você pode usar contra qualquer um, só que apenas um inimigo por vez. Então funciona exatamente como a magia. Então eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que isso deu uma quebrada, isso vai deixar muito forte ou não? E ele ainda manteve a vantagem aí nos testes aí para rastrear, coisas desse tipo que ele tinha no poder. Ou seja, foi apenas um upgrade dando um dano a mais. Nada mais justo, já que ele é um caçador, por assim dizer, né? Você vai ver que o Ranger tá mais para caçador do que para guardião, conforme eu for explicando aqui. E não esquece, se você quiser dar um destaque aí no seu comentário, o botãozinho valeu, dá um destaque aí a partir de R$2 e você ainda dá uma ajuda pro canal, tá bom? Segundo nível, você vai ganhar estilo de combate. Isso manteve-se igual, a não ser que você perde um estilo de luta, que não tem mais o duelista como opção para você. Tem apenas as outras 3 opções, que é o defensivo, o arqueiro e o que luta com 2 armas ao mesmo tempo. A grande vantagem agora é que quando você ganha um feat, que eu vou estar explicando mais pra frente, você pode pegar um novo estilo de combate como uma das opções. Além de você pegar um outro talento, por assim dizer, ou aumentar a habilidade. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. No terceiro nível, consciência primitiva sai, deixa de existir e você pode escolher uma subclasse, onde você vai ganhar poderes na subclasse no 6º, no 10º e no 14º nível. Eles liberaram apenas a subclasse caçador, então eu vou analisar ela num outro vídeo, trazendo algumas outras subclasses juntos aí para ficar mais interessante. Bom, no 4º nível, 8º, 12º, 16º e 19º nível, você vai ganhar o que eles chamam de feat. Numa possível tradução, é uma proeza, que não é o nome ideal. Também não dá para se chamar de talento, porque você pode aumentar uma habilidade sua, como força, destreza, constituição. Então, o nome não está muito claro. É uma proeza porque você fica melhor em alguma coisa ou você aprende a fazer alguma coisa melhor. Mas vamos precisar achar o nome certo aí nessa tradução pro português. Você pode escolher também um talento. E no caso aí você também pode escolher um estilo de combate. 5º nível, ataque extra. Se manteve igual. Quando você fizer uma ação atacar, você pode fazer um ataque extra com a sua arma principal. Por que eu falo sua arma principal? Caso você esteja usando 2 armas, você vai fazer um segundo ataque apenas com essa arma, não com as 2, você não dá 4 ataques. No 7º nível, eles colocaram como roving, que ao pé da letra é itinerante, ou seja, que está sempre mudando de lugar, que está sempre andando, mas acredito que poderia ser um movimento aumentado, ou talvez um passo largo, que a gente poderia colocar aqui no português, mas aí vai depender um pouquinho da tradução aí que eles adaptem, tá bom? O que ela faz? Ela aumenta o seu movimento em mais 3 metros e além disso você ganha os movimentos de escalada e de natação do mesmo tamanho que a sua velocidade. Ou seja, se passar para 12 metros a sua movimentação, você pode escalar 12 metros ou pode nadar 12 metros. Veja que isso dá um pouquinho mais daquela ideia do Ranger que anda na floresta rápido, que consegue se deslocar rapidamente, que chega num local de difícil acesso muitas vezes e que está mais ligado à natureza, já que escalada e natação é uma coisa básica para quem vive no meio da natureza. No 8º nível, apenas saiu Passo da Terra, ele sai fora, não tem mais esse poder que existia na versão anterior. No 9º nível, você ganha novamente um especialista e pode escolher mais 2 perícias para você duplicar o seu bônus de proficiência. E no 10º nível, o Sumir de Vista sai, ou seja, ele some mesmo aí do personagem. Uma piadinha bem ruim, mas tudo bem. 11º nível, você ganha Tireless, ou seja, incansável poderia ser uma tradução ou algo do tipo. Você ganha aí, depois de um descanso curto ou um descanso longo, você pode rolar 1 de 8 mais o seu bônus de proficiência e ganhar isso em pontos de vida temporário.
não é uma grande adição de pontos de vida aí, vendo que o bônus de proficiência também não é muito alto. Você pode chegar aí a uns 12 pontos de vida, 13 pontos de vida extra aí, temporários, que pode ajudar você a evitar pelo menos um ataque aí, você já evita de utilizar os seus pontos de vida mesmo. Além disso, você pode diminuir um nível na exaustão. Eu acho que assim, 11º nível para esse poder, talvez ele seja um pouquinho alto, ele poderia ter chegado aí nos níveis anteriores. Mas aí vai do feedback que a gente vai passar conforme a gente vai conhecendo a classe que eles estão propondo pra gente, né? No 13º nível, Véu da Natureza, ele vem para compensar 2 poderes que saíram, porque ficou um pouco melhor explicado, era aquela parte que ele sumia do nada e ninguém sabia explicar, ou que ele podia, por exemplo, se camuflar, que nem um dos outros poderes, mas eu acho que camuflagem poderia utilizar aí um teste de perícia de sobrevivência para ver se passa, ou mesmo furtividade, tá bom? Então, assim, o poder que saiu não faz tanta falta, pode ser substituído facilmente por um teste de perícia. Agora, esse daqui é mais interessante, porque você usa os poderes da natureza para ficar invisível mesmo, a condição invisível. E você fica invisível até o final do seu próximo turno. Então você fica nesse turno e o próximo, a hora que termina, você reaparece. Então fica um pouco mais real do que simplesmente você sumir no ar e não ter nenhuma explicação na frente de qualquer um. Então aí você consegue se esconder e substituiu bem os 2 poderes que saiu. Ele vem no 13º nível, como eu falei antecipadamente. 15º nível, você ganha Feral Sense, ou sentido bestial, tá bom? Algo do tipo. Não confunda com a magia que existe, eu já fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem sobre essa magia, mas não tem nada a ver, ela é bem diferente do que a magia faz. Na verdade, você consegue aí perceber qualquer coisa que esteja à sua volta, a não ser que ela esteja com cobertura total. A única coisa, ela pode estar mesmo invisível ou até mesmo em escuridão total. É como se você conseguisse sentir, como se fosse mais ou menos, vamos pôr aí a grosso modo um sentido do aranha. Então você percebe algo, não necessariamente um perigo, tá? Pode ser um objeto também ou uma pessoa escondida. Então você consegue perceber tudo à sua volta. 18º nível, Matador de Inimigos. O seu bônus na Hunter Mark aumenta de 1 de 6 para 1 de 10. Sinceramente, acho tarde para ter esse aumento. Acho que é muito lá na frente para você ter um aumento que não é tão significativo assim. Se você pensar de 1 de 6 para 1 de 10, você aumenta aí no máximo 4 de dano. E no 18º nível você está enfrentando já inimigos mais fortes. Acredito que a Hunter Mark poderia ter uma evolução um pouco maior. De repente ela já começar aí num nível mais baixo, dando 1 de 4, daí passa para 1 de 6, 1 de 8, 1 de 10, 1 de 12, algo desse tipo aí, para no final aí no nível mais alto você tá recebendo um bônus um pouquinho maior, né? De repente 1 de 12 aí acho que estaria legal, ou talvez um pouquinho mais, não sei. Deem a opinião de vocês aí, o que vocês pensam. Eu acho que poderia ter uma evolução mais gradual aí conforme os níveis fossem passando pro Ranger. E no 20º nível a gente tem o poder que eles estão dando aí para todo mundo que chega no 20º, que é o Epic Boom. Seria como se desse um aumento gigantesco em alguma determinada característica sua. E o que é o Epic Boom que o Ranger recebe? Epic Boom em Fortitude. Você vai receber mais 40 pontos de vida no seu total. E ainda, uma vez por rodada, quando você for curado ou você se curar, você pode somar o seu bônus de constituição nessa cura. Seja sua mesmo ou seja de outra pessoa. Então você ganha como se fosse uma resistência maior. E o que é esse Epic Boom? Só para vocês entenderem. Tem vários ali que vieram, cada um dando alguma potência maior, que essa é a ideia deles quando você chega no 20º nível, para você poder continuar evoluindo, não tem níveis a mais, pelo menos ainda não foi lançado nada. Então você, a partir de um determinado número de XPs, o mestre pode dar um Epic Boom, você pode escolher de repente um Epic Boom, como se fosse uma coisa épica, né? Um talento épico, por assim dizer, no seu personagem. E todas as classes, quando chegam no 20º nível, recebem um desse, como se ele se tornasse épico, né? Afinal, o 20º nível não é para qualquer um. Minha opinião sobre o Ranger: ele se tornou um pouco mais caçador e menos, acho que, guardião, né? Aquele cara que fica ali na mata, protegendo. Ele tá mais conseguindo caçar aí devido a sua melhoria de inimigo, né? Com a Hunter Mark, melhorou bastante isso.
perto do Ranger da 5ª edição. Então eu acredito que teve um upgrade, alguns outros poderes foram melhor explicados, alguns se juntaram e tornaram um só. Algumas coisas talvez poderiam ser em níveis diferentes, mas assim mesmo, como ainda é um playtest, então isso ainda pode ser corrigido. Aparentemente eles estão ouvindo bastante os jogadores, devido aí a algumas mudanças que ocorreram da 5ª edição para essa, né? Então acredito que eles vão pegar esses feedbacks aí e vão poder dar um upgrade ou dar uma melhorada aí no jogo para o lançamento dele. Como eles estão fazendo com um planejamento, com antecedência, isso daí vai ser, acredito que vai sair bem legal essa edição nova do D&D. O que foi tirado do Ranger, na verdade, não faz muita diferença. Na verdade, não faz diferença nenhuma. Basta você fazer um teste de perícia, você consegue substituir esse talento. Então era meio frustrante você receber aquilo como talento, né? Uma coisa que você pode fazer com um teste de perícia comum. O talento tem que ser alguma coisa grande, alguma coisa que dê uma melhora no personagem, não uma coisa que simples, tá? Então, no meu modo de ver, o Ranger melhorou, ele tá tendo um upgrade aí nessa versão e acredito que ele vai melhorar um pouquinho mais para a versão final. E agora, se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, dá uma força aqui pra gente. A gente tá aqui procurando trazer conteúdo de qualidade para vocês, tanto de D&D quanto de Tormenta, e a gente também vai trazer de vez em quando alguma coisa do The Strange. Quem sabe mais pra frente a gente traz mais algum outro RPG, tá bom? Então, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!